Coração de Minas, self-service e castanhas carameladas. Frango forte, qualidade a toda prova. Vodka Slova, mistura que eu gosto. E W Carnes Prime. Programa Canal Saúde. Oferecimento Unimed, Laboratório Exame, Oncoclínica, Audi Center Teresina, Anchieta, Livraria e Papelaria, MedCenter. E Centro Clínico Estação Psi, Clínica Denisdeia Sotero. Olá, eu sou Shirley Evangelista e hoje vou estar com vocês aqui no Canal Saúde e faço o convite para você acompanhar agora os destaques do programa de hoje. Hipertensão, cardiologista fala sobre a doença e diz como prevenir e tratar. Cirurgia plástica, especialista fala sobre procedimentos para aumentar e diminuir os seios. Em Dia com a Pele tem mais dicas com a doutora Daniela Gorgulho. O poder do coaching. Essa semana a doutora Karine fala sobre comunicação eficiente. Está chegando o Carnaval. No quadro Sabor e Saúde, a nutricionista Yusca Arruda dá dicas de alimentação para os dias de folia. Tudo isso e muito mais agora no Canal Saúde. Hoje, no nosso quadro de entrevistas da Eviva Teresina, nós vamos falar sobre redução e aumento das mamas. Para tratar sobre esse assunto, nós convidamos o cirurgião plástico Davis Barbosa. Tudo bom, Carlinhos? A quem eu agradeço muito pela participação no nosso programa. São muitas as mensagens, viu, doutor Davis, que a gente vem recebendo aqui em relação a esse assunto, aumento e a redução de mamas. Eu acredito que seja uma das cirurgias mais procuradas no seu consultório. É ou não? A cirurgia de mamas é provavelmente a mais procurada pelas mulheres. Tanto a de aumento, né, que é a colocação de prótese de mama, como a cirurgia para diminuir e para levantar a mama, né? Também é razoavelmente comum, Carlinhos, procurar para diminuir a assimetria, sabe? A diferença que existe entre as mamas, que realmente acontece muito, principalmente depois de amamentar. Depois da amamentação. Me diga uma coisa, doutor Davis, curiosidade minha e de algumas pessoas que também mandaram mensagens aqui para o programa Canal Saúde. O bumbum ainda é a parte mais valorizada do corpo feminino ou elas estão cuidando mais dos seios? Eu acho que está bem equilibrado, né? Mas em termos de cuidar, a mulher cuida mais do ponto de vista de cirurgia da mama. Da mama, né? Eu acho que o passar do tempo, a gravidez, as alterações de peso, as alterações hormonais, elas causam muita alteração na mama e é mais difícil manter. Porque enquanto o glúteo você pode manter com atividade física, com um controle de peso mais adequado, a mama, principalmente no momento da amamentação, ela acaba tendo muita queda, muita flacidez, muita assimetria. E aí é por isso que a mulher procura resolver esse problema. A procura é maior pelo aumento ou pela redução? É bem equilibrado. Bem equilibrado, como você disse. A paciente mais jovem, ela procura mais para aumentar. A paciente até 25, 30 anos, ela procura mais para fazer a colocação de silicone. As mulheres que já têm filhos, elas procuram mais para suspender, para levantar a mama, né? E a seguir vem a diminuição, a redução, que muitas vezes é por problema ortopédico, problema de saúde mesmo. Eu fiz cirurgia nos meus seios, eu tinha 17 anos de idade, eu era muito nova, eu tinha realmente muitos seios, viu, doutor Davis? E aquilo fazia mal, inclusive, para a minha coluna. Então, foi uma cirurgia realmente de redução. E, por incrível que pareça, de vez em quando eu recebo mensagens de algumas pessoas que falam assim: Carla, você operou muito nova, aos 17 anos de idade. E aí já se passaram muitos anos, né? Da minha cirurgia até hoje já foram quase 30, né? Já estou com 45. Mais uma curiosidade, uma coisa que eu acho muito interessante, viu, doutor Davis, é que quando a gente fala, por exemplo, de uma cirurgia ou de redução ou de aumento da mama, existe muito a questão do medo, né? E eu posso lhe afirmar que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque eu tinha muito seio, eu tirei 1 quilo de mama. Então imagina o que isso representaria na minha vida como um todo, porque tem a questão do bullying, tem a questão da saúde por si só, né? A questão
da postura. O vestir, né? A saúde social também. Essa diminuição do peso, né, da mama muda o centro de gravidade, muda o equilíbrio do corpo e melhora muito, inclusive, os problemas ortopédicos. Essa questão de dor nas costas, posição para dormir. Tem mulher que a mama é tão grande que não tem posição para dormir. E é uma das poucas cirurgias que a gente se propõe a fazer na paciente muito jovem. Porque realmente o ideal na mulher que tem a mama grande é a gente resolver isso ali na adolescência, né, do meio para o fim da adolescência, para impedir que isso cause consequências futuras definitivas. E essa realmente é uma fase da vida da mulher ideal para essa procura. Eu digo isso porque quando a gente vira mãe, e a gente é mãe de filha adulta e adolescente, que mais ou menos essa faixa etária, a gente também tem um medo. A gente tem o medo pela gente e pelos nossos filhos. Eu acredito assim, que a minha mãe teve muito medo na hora de fazer essa cirurgia, mas a minha mãe também fez a cirurgia de redução de mama. Na verdade, eu herdei dela, né? Foi uma coisa bem genética. E eu lembro que a minha mãe, quando eu fui fazer essa cirurgia, ela ficou com muito medo. E eu falo muito com relação a isso, porque quando a gente fala da cirurgia plástica, é impressionante, eu não entendo muito o porquê. Mas o medo da cirurgia plástica, eu acho que ainda afasta muitas pessoas de um consultório médico, viu, doutor? Inclusive da redução de mama. O procedimento cirúrgico em si, ele gera medo, né? Na realidade, a gente tem medo do que é desconhecido. Sim. Então, não tem como realmente você se submeter a algo que vai envolver corte, vai envolver ponto, cuidados pós-operatórios e você não ter temor. Então, tem que haver um preparo, tem que haver um preparo não só do ponto de vista de saúde, mas também o contato da paciente com o profissional que vai fazer a cirurgia dela, se possível com o anestesista da equipe que vai fazer a anestesia dela, vai levar a uma diminuição desse medo, vai aumentar a confiança, vai aumentar a colaboração do paciente no pós-operatório. Então, é importante que o paciente escolha uma pessoa que tenha empatia e confiança para fazer esse procedimento. E a equipe é importante, né? Vocês que são cirurgiões já praticamente têm uma equipe preparada para isso, porque quando eu falo assim de uma cirurgia plástica, por exemplo, envolve uma equipe multidisciplinar, às vezes é necessário até um psicólogo, né, doutor Davis? Eu tenho por hábito a realização de atividade de avaliação psicológica em todas as pacientes, agora especialmente a paciente adolescente. Sim. Essa paciente, muitas vezes, ela está fisicamente madura, mas o psicológico dela não está ainda preparado, não está pronto, então ela pode não estar preparada para enfrentar um pós-operatório mais difícil, algum grau de dor, cuidado com cicatrizes, troca de curativos e os próprios cuidados relativos à sua vida normal, porque a paciente vai ter que parar algum tempo de frequentar festas, não vai poder ir para a praia durante algum período, né? E se não respeitar esses cuidados, você pode prejudicar o resultado da cirurgia. Também a avaliação com o anestesista é instituir de rotina. Hoje é a recomendação da Sociedade Brasileira de Anestesia que todo paciente seja avaliado antes da cirurgia e felizmente a gente conseguiu instituir isso. Então isso faz com que o paciente vá com muito mais confiança para o centro cirúrgico, ele chega, já vai conhecer a equipe, sabe exatamente o que vai ser feito, como vai ser a anestesia, já tirou todas as suas dúvidas, então o paciente chega mais tranquilo, esse grau menor de ansiedade ele colabora muito para o resultado, tanto da cirurgia como da anestesia. Como da anestesia também. Eu estou vendo aqui algumas próteses, né, doutor Davis? Quais são os tipos de mamoplastia, de aumento de seios que existem, hein? A gente basicamente tem o aumento, né, a colocação da prótese de silicone e o aumento associado à plástica, né, que é a mamoplastia com prótese. Na mamoplastia com prótese é retirada pele, pode ser retirado ou não tecido mamário e são corrigidas as assimetrias, as dificuldades, né, as diferenças de uma mama para outra. As próteses elas têm formatos diferentes, volumes diferentes, superfícies, então é a parte mais difícil normalmente da gente estabelecer com o paciente, é o tamanho e o formato. O tamanho e o formato. O senhor trouxe inclusive algumas aqui, a gente pode até mostrar aos nossos telespectadores, vamos começar por essa aí, explicando. Essa é uma prótese de superfície lisa, né? Hoje em dia essas próteses são as menos utilizadas, porque elas têm um índice um pouco maior do que chamam de rejeição. Elas foram substituídas principalmente pelas próteses de superfície texturizada. Então ela apresenta na sua superfície uma irregularidade que diminui. E tem outras tecnologias, né? Texturas mais finas, revestimento por espumas, etc. O formato acaba sendo o que o paciente mais reclama. Fica na dúvida? É
mas é difícil dela alcançar. De alcançar, né? Isso. E aí ela tem que confiar no cirurgião, porque nós não vamos conseguir passar para a paciente qual é a vantagem e a desvantagem de cada um dos formatos que tem. Essa, por exemplo, ela é uma redonda de perfil moderado, então ela é mais larga. Mais larga. Ela vai dar uma mama mais próxima uma da outra, porém ela vai crescer também para a lateral. Para a lateral. Pesa? Da mama. A densidade é parecida com a da água, né? Então essa é em torno de 350 ml, em torno de 350 gramas. Que a gente olhando assim, a gente tem a impressão de que pesa, não pesa não. Até que não. Até que não. As redondas de perfil mais alto, né, que são as mais usadas hoje, alto, super alto, como essa que está na minha mão, elas não dão tanto colo, tanta proximidade, entretanto não traz a mama tanto para a lateral. Para a lateral. E ela é mais redondinha, Sim. né? Então a maioria das vezes são as próteses mais indicadas. Mais indicadas, né? E aí tem também a questão dos tamanhos, né? Tem, aí os tamanhos são muito variáveis, né? Além desses formatos mais comuns também, as pacientes perguntam muito por conta do formato em gota, que é esse que está na minha mão. Mas esse a gente usa muito pouco na cirurgia estética, a gente usa mais na paciente de reconstrução de mama. Né? Para dar um resultado um pouco mais de caimento, um resultado mais natural. A cirurgia de reconstrução de mama, ela é indicada em que situações, Dr. Davis? A mulher normalmente é sequela de câncer de mama. Câncer de mama. A mulher que fez uma cirurgia curativa, né, de câncer de mama, que é uma mastopexia, é isso? A retirada da mama, né? A mastopexia é a elevação da mama. Que seria, né? Isso. Aí nós vamos fazer a reconstrução da mama. Reconstrução da mama. Então são usados tecidos de outros locais do corpo para fazer um monte mamário, né? Sim. Um volume semelhante, um formato semelhante ao da mama natural. Entendi. E aí nesses casos, quando a gente usa prótese, a gente quer um pouquinho de caimento para ficar parecido com a mama oposta, né? Entendi. Aquela outra ali que ela não é muito transparente, aquela assim um pouquinho mais branquinha. Mais branquinha, qual é a diferença dela, hein, Dr. Davis? Ela é revestida por uma espuma, né? Existe a espuma de silicone expandido e existe a espuma de poliuretano. Essas próteses, elas diminuem a chance de rejeição, né? Chamam de rejeição, que é a contratura capsular. Entendi. Por outro lado, elas exigem uma técnica mais apurada por conta do cirurgião no tocante a posicionamento final dessa prótese. Então não é todo cirurgião que é confortável em utilizá-la e acaba sendo mais utilizada as texturizadas. Entendi. Eu vou mostrar inclusive para vocês aí, que são nossos telespectadores, o exemplo de uma apresentadora aqui da TV Meio Norte, nossa amiga Estefânia Fernandes. Ela fez a cirurgia de aumento de mama. Vamos conferir. Segundo dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, em um país que é vice-líder mundial em cirurgias plásticas, o implante nos seios é o segundo procedimento mais realizado no Brasil, perdendo apenas para a lipoaspiração. Em 2015, foram 158,9 mil implantes, o que corresponde a 13% de todas as cirurgias plásticas realizadas no país. A novidade é que, se no início da década passada essa relação era pública e notória, agora ficou mais discreta. Ao longo do tempo, até o material das próteses foi alterado. A jornalista Estefânia Fernandes confirma esta tendência por próteses menores. Ela confidencia o que a fez optar pela cirurgia. Quando eu pensei em colocar o silicone, foi quando eu já atingi a maioridade e quando eu tive condição de colocar o silicone, né? E então eu sempre tive vontade e desejo, por quê? Porque eu não tinha um seio grande, né? Então, quando eu consegui colocar, ter posses para colocar o silicone, eu fui ao médico e disse, olha, eu quero um silicone que se adapte ao meu corpo, para não ficar algo tão exagerado, né? Porque se eu colocasse algo muito exagerado, ia fugir totalmente da minha estrutura. E todo mundo ia identificar que seria um silicone, né? A minha primeira ideia é o que eu queria. Eu não queria que as pessoas identificassem que eu estava de silicone. Que eu tinha já nascido com o seio adequado para o meu corpo, né? A minha cirurgia foi totalmente satisfatória. O meu médico, ele conseguiu realmente encontrar o silicone adequado para a minha estrutura, que eles fazem todo um estudo, toda uma metragem de acordo com a sua estrutura. E ele tinha me informado que antigamente as pessoas usavam um silicone bem maior, né? E ele disse, Estefânia,
Tem, você pode, mas vai ficar uma coisa completamente fora de padrão, desproporcional a você. Então, optei, como já tinha na minha cabeça, de colocar realmente um que se encaixasse mais com o meu jeito, com o meu estilo e que combinasse com a minha estrutura para não ficar tão superficial. Então, doutor, nós vimos aí o caso da Estefânia Fernandes, né, em que o aumento do seio dela foi bem discreto. E aí eu te pergunto, a procura costuma ser por seios mais discretos, como o caso dela, ou por maiores? Depende muito da paciente? Depende, da altura, né? peso, avaliação. A gente tem que equilibrar a altura, o peso, a largura do tórax, a quantidade de mama que a paciente já tem, né? Mas também a profissão. Então, pessoas que trabalham, por exemplo, na TV, modelos, essas pessoas geralmente elas querem mamas de tamanhos maiores, né? Pessoas de profissões que exigem mais discrição, como profissionais da área de saúde, por exemplo, usualmente elas preferem volumes um pouco menores, né? Mas nesse momento ainda, aqui no Piauí, no Norte e Nordeste do Brasil, o volume está aumentando. Então, as mulheres estão procurando mamas ainda cada vez um pouco maiores, né? Mas a tendência mundial já equilibrou e esse volume tem cada vez mais agora diminuído, né? Quem pode e quem não pode fazer esse tipo de procedimento, hein, doutor? A condição geral que vai determinar quem pode realizar ou não é a condição de saúde, né? É o principal. Então, isso parte para qualquer tipo de cirurgia plástica. No tocante especificamente à cirurgia de mama, tem que ser avaliada a saúde mamária, a presença ou não de nódulos, cistos, que normalmente não impedem, mas pode precisar de um acompanhamento prévio, alguma investigação mais apurada para saber se aquela mama é saudável, né, para ser submetida a uma cirurgia e se recuperar sem trazer nenhum tipo de transtorno, né. Pacientes amamentando não podem fazer cirurgia mamária, vai atrapalhar o resultado, aumenta a chance de complicações, abertura de pontos de infecção, acúmulo de líquidos, né? E tem a questão da técnica cirúrgica. A determinação da técnica mais adequada vai ser feita durante a consulta e o cirurgião e a paciente vão buscar o mais adequado. É razoavelmente comum a mulher que tem uma flacidez importante querer resolver com a colocação apenas de prótese para evitar aqueles cortes, mas a maioria das vezes isso não é possível e é necessário retirar a pele, resultando na cicatriz em T, né? Então tem que ser determinado caso a caso. A gente não tem tanta liberdade assim para dizer, ó, você pode só colocar a prótese, você pode fazer a prótese com plástica ou só fazer a plástica. Por isso a importância da avaliação personalizada, né, doutor? É absolutamente individual. Esse é um motivo pelo qual não existe ainda consulta por meios virtuais. Sim. Né? Porque é necessário olhar, palpar, testar a pele, verificar o volume logo. Então, a gente não consegue fornecer esse tipo de informação de forma virtual. Ainda tem gente que acredita que isso aconteça, né? Infelizmente. Ainda existem aí os profissionais que fazem esse tipo de coisa. Infelizmente, ainda existem pessoas que caem em situações como essa. Para finalizar a nossa entrevista, doutor Davis, eu queria aproveitar a oportunidade para também chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo agora, que de repente têm vontade de fazer uma cirurgia plástica, ou seja, de mama, ou de nariz, ou de orelha, ou uma abdominoplastia, uma lipo, aspiração, a importância de você conhecer o profissional que você vai fazer essa cirurgia. Ele tem que ser da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não é, doutor? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ela é uma espécie de chancela, né? Ela exige um grau elevado de conhecimento teórico e de conhecimento prático, né? A pessoa tem que ter feito 3 anos de residência, tem que fazer provas teóricas e práticas para alcançar um grau de especialista ou de titular na sociedade. Isso fornece um aumento da segurança para o paciente, tanto do ponto de vista da indicação, da utilização da melhor técnica, como da realização da cirurgia dentro do melhor possível, né? Então, a gente recomenda que o profissional seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, de modo a diminuir a chance do paciente ficar insatisfeito. E prevenir é sempre a melhor solução, né, doutor Davis? É verdade. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Carlinhos. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana tem mais entrevistados especiais aqui direto do espaço da Eviva Teresina para você.